Olá! Nesta aula começaremos a ver sobre as ferramentas presentes aqui no cabeçalho, logo abaixo dos menus. Começando pelas ferramentas mais gerais, aqui tem como criar um novo documento por este botão ou pelo atalho Ctrl N, abrir um documento por aqui ou pelo Ctrl O, salvar por este botão ou pelo atalho Ctrl S, fechar por este botão ou por Ctrl F4. Também dá para imprimir por aqui ou pelo atalho Ctrl P, verificar problemas por aqui e salvar como PDF por este botão ou pelo atalho Ctrl Shift P. Logo do lado tem outras funções já conhecidas. Desfazer, que é o Ctrl Z, refazer, que aqui no Scribus é Ctrl Y, cortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C e colar, Ctrl V. Indo para ferramentas mais específicas para a construção do texto, a mais importante é o quadro de texto. Ele pode ser acessado por este botão ou pela tecla T. Com essa ferramenta, nós podemos criar o quadro, mudar o tamanho dele e escrever dentro. Outra ferramenta importantíssima para tudo que fizer no projeto é selecionar item, que também pode ser acessado pela tecla C. Como já apontado na aula anterior, também é possível editar o texto pelo editor de história, que tem várias maneiras de ser acessado. Dá para ir pelo menu editar e ir em editar texto com o editor de história, clicando na caixa de texto com o botão direito do mouse e selecionando editor de história, pelo atalho Ctrl T ou pela ferramenta aqui na barra superior. Com o botão direito, também podemos abrir a janela de propriedades do conteúdo, onde podemos fazer toda a formatação do texto. Por aqui podemos alterar a fonte, o tamanho, o estilo da fonte, entre itálico, negrito, estreito, entre outros. Além de também dar para definir o modo e valor do entrelinhamento, alinhar o texto ou até selecionar estilos de parágrafo e caractere. Outras opções presentes nessa janela incluem as cores do texto, a aplicação de sombreado, sublinhado, taxado, versaletes, que são esses estilos de caractere em que a caixa baixa se assemelha à letra maiúscula ou caixa alta, contornos, índices, deslocamento da primeira linha, que é usado para criar o início de um parágrafo. Dá para colocar capitulares, marcadores de lista e hifenização. Para algumas funções mais avançadas, por aqui também podemos alterar o espaço entre a pauta e os caracteres, caso você tenha uma pauta ativada, como vimos na aula 3. Dá para alterar manualmente a distância entre os caracteres e ou palavras e alterar as proporções dos caracteres, altura e largura. Por aqui também dá para acessar funções especiais da fonte, que pode variar de acordo com aquela que você estiver usando, que inclui coisas como ligaduras, frações, versaletes e numerais no chamado estilo antigo. Outra ferramenta importante para a criação de um texto é a chamada de editar conteúdo do quadro, que também pode ser acessada pelo atalho na tecla E. E é ela que lhe permite digitar dentro de um quadro de texto. Há também as ferramentas para conectar e desconectar os quadros de texto, acessadas também pelas teclas N e U, respectivamente, que permitem que o texto possa ser contínuo de um quadro para o outro ou não.
Por fim, essas últimas ferramentas aqui no final são utilizadas para criar um documento interativo. O projeto que elaboraremos aqui no curso não será um desses, mas no final haverá uma aula focada apenas nessa possibilidade. Uma última ferramenta que veremos nesta aula é a de criação de tabela. Como mencionado na aula anterior, haverá uma aula apenas para explicar as tabelas. Mas, por enquanto, podemos ficar sabendo que as tabelas podem ser criadas selecionando este ícone ou pela tecla A. Ao arrastar para definir a área da tabela, podemos indicar a quantidade de linhas e colunas que ela terá. Com a tabela criada, você escreve o que quiser dentro de cada célula. E por essa aula é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos na próxima aula.